O meu nome é Isa Meireles, eu sou docente na Universidade de Lusófona, no Polo do Porto. Trabalho principalmente com a licenciatura em Direito, o primeiro ciclo de estudos. Também faço parte do segundo ciclo de estudos, no mestrado em Ciências Jurídicas Empresariais. Sou advogada, tirei o mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa e doutorei-me em Ciências Jurídicas Privatísticas, em particular com o estudo da prova digital e das tecnologias, em concreto a blockchain. Por isso é um tema que me é muito querido, aquilo que vamos falar aqui hoje. Em primeiro lugar, eu gosto muito de uma frase que é muito célebre e que se lê muito nos livros de Direito de Consumo, que é: consumidores somos todos nós. E não somos só aquele consumidor que vai à mercearia comprar fruta. Nós agora somos consumidores a partir do momento em que nos sentamos à frente de um computador, que abrimos um telemóvel, que pegamos num relógio inteligente e começamos a fazer pagamentos. Isto tem tanto de espetacular como de assustador, porque se nós pensarmos e se estivermos numa fila para fazer um pagamento, por exemplo, numa grande superfície comercial, vamos verificar que a maior parte das pessoas já nem sequer vai à carteira buscar o cartão multibanco. Paga com o relógio, paga com sistemas como o MBWay ou outros sistemas de pagamento à distância e esquecem-se que isto é uma relação de consumo, porque as pessoas aderiram a uma determinada plataforma de pagamento facilitado e estão a navegar na internet enquanto aquele pagamento é feito. Isto é uma das situações em que nós temos o consumo nos dias de hoje. Não só nestes dias, começamos a verificar que a maior parte das pessoas compra online. Ou seja, as pessoas viraram consumidores em massa de questões online, não só questões como roupa, mas também questões bagatelares como fazer compras, ou seja, fazer encomendas através de plataformas à distância, de compras que vêm a casa, ou a pessoa vai à superfície e já recolhe as compras que foram feitas por algum sujeito. Ou seja, o consumo está nos nossos dias, inegavelmente, e o consumo digital muito mais, porque é rara a pessoa que não está ligada à internet ou que possa dizer que não vive na internet e que não tem uma pegada digital, porque invariavelmente aderiu a algum sistema de pagamento e isto traz-nos realidades e perigos muito acentuados. Basta pensar a falta de literacia para o consumo digital, porque a maior parte das pessoas não tem conhecimentos da internet como deveria. Nós achamos todos que somos uns experts em tecnologia e começamos a verificar que se calhar as fraudes, por exemplo, bancárias, eu pego sempre neste exemplo, aquela questão de recebermos um e-mail que parece muito o e-mail do banco ou que parece muito o e-mail da autoridade tributária, que são fenómenos como o phishing, o farming e outras técnicas de fraude bancária que acontecem no digital, estão tão presentes no nosso dia-a-dia que as pessoas não estão preparadas para fazer face a estes desafios. Depois, nós achávamos durante um período de tempo que os maiores problemas deste consumo digital seria a coisa que vem e que não corresponde à realidade, porque na imagem nós encomendamos uma capa de telefone cor-de-rosa e ela chegou vermelha e queremos devolver. Isto era um problema que foi facilmente resolvido, porque a legislação trata com muita facilidade as questões das transações à distância europeias e também não é facilitada quando se sai de plataformas próprias deste consumo, ou seja, quando são websites falsificados e muitas vezes que desaparecem depois de se fazerem as compras e que não é possível descobrir-se o rastro desta situação com facilidade. Os problemas ao nível do digital e do consumo estão inerentes à navegação digital. A questão é, se as pessoas não estão familiarizadas com a questão informática, não vão conseguir fazer face aos desafios que o próprio consumo digital levanta e que nos traz dia após dia. Porque isto é outro problema que se avizinha com o consumo digital, que é a inserção em plataformas digitais, os chamados mercados digitais, de perfis que são falsos e que não estão sequer verificados. Basta pensarmos nas situações comuns do aluguer, que não é aluguer, o termo correto é o arrendamento, de casas de férias, onde efetivamente as casas, quando as pessoas chegam para gozar daquele período de férias, não existem. Isto é outro problema e tem a ver com a questão dos perfis falsos. Ou seja, o direito está atrás da evolução informática, isto é uma verdade que temos que ter em cima da mesa. Não podemos dizer, nem afirmar levianamente, que a nossa legislação não dá respostas ou que não tem respostas, caminhos ainda que indiciários de soluções. Basta pensar que a partir de 2022, entrou em vigor em 2023, surgiu a regulação dos mercados e serviços digitais, onde se veio a tomar responsabilidade mais direta às próprias plataformas, ou seja, as plataformas acabaram por ter uma responsabilização direta perante o consumidor. Responsabilização esta, evidentemente, ao nível europeu. Ao nível de legislação, nós temos desde logo o Decreto-Lei que protege as vendas à distância, onde dá o direito de, em 14 dias ou 12 meses,
resolver-se o contrato sem fundamento, que se chama o livre arrependimento, muitas vezes não é suficiente, mas não é suficiente porque não existe a legislação. É porque os consumidores não conhecem a legislação. Eu acho que o grande problema do consumo é a falta de conhecimento daquilo que o consumidor pode obter, indemnizações, direitos, e como é que vai desenrolar, porque muitas vezes o consumidor tenta reclamar e é confrontado com a política da loja não permite. E às vezes nós temos que perceber que a política da loja pode não estar em consonância com aquilo que é a legislação. Ao nível da evolução legislativa, em concreto com a questão de dar uma resposta àquilo que é o nosso consumidor digital, nós também não podemos ignorar que a evolução digital foi brutal, principalmente depois da pandemia. Acho que tivemos um impacto e quase que nos tiraram o tapete e disseram: isto existe mesmo, é preciso trabalhar nisto. E é se calhar neste ponto que nós estamos, que é como é que nós damos a garantia que o nosso consumidor, que contratou com alguém que apagou a página do Instagram ou apagou a página do Facebook, por exemplo, ou pior, como é que nós damos garantia ao nosso consumidor que negocia através de plataformas como o WhatsApp, como o Skype, como o Messenger, e as pessoas apagam as mensagens. E não temos uma prova ali estanque, ou seja, o consumidor vai se deparar com o histórico da conversa e ver que alguém apagou as mensagens. Mas tem um registro que alguém apagou. Não em todas as plataformas, outro problema que se avizinha. Porque agora até temos plataformas que nos dizem que é possível mensagens temporárias que se destroem e que aparentemente não fica nenhum rastro. Isto depois vai ter que ter uma resposta não só do direito de consumo, não só do direito civil ao nível da responsabilidade, mas sobretudo também do direito penal. A questão é que não pode esperar-se que o nosso consumidor esteja a fazer print screens a cada segundo e que guarde ele mesmo todas as provas daquilo que está a transacionar. Claro que nós no direito temos a figura do bom pai de família, mas se nós olharmos para o homem médio, o homem medianamente diligente não está segundo a segundo a guardar a sua vida numa cloud que nem sequer se sabe muito bem onde é que ela está sediada e não podemos sequer dar uma resposta exata e dizer: atenção, nós temos aqui registros, porque as pessoas no fluir da vida fazem as transações e as encomendas rapidamente, porque isto é outro problema, é que nós queremos atualmente tudo rápido, tudo muito rápido, nós queremos encomendar uma coisa e que a coisa chegue rápida, nós queremos pagar rapidamente. Olha, não é possível pagar com o cartão, pagamos com o MBWay, não é possível pagar com o MBWay, pagamos com o relógio, e muitas vezes esquecemos que se calhar nós estamos a inserir os nossos dados de consumo, dados muito sensíveis, como o dado do cartão bancário, numa wallet, que é uma modernice chamar-lhe wallet, que mais não é do que nós temos a nossa carteira digitalizada num computador, mas guardamos lá o nosso cartão. Esquecemos é de pensar assim: aparentemente, se os nossos equipamentos informáticos não estiverem protegidos, que se calhar a maioria não está, porque temos uma falta de literacia informática e temos que a reconhecer, nós estamos a colocar o nosso cartão visível e a olho nu para qualquer pessoa que domine a internet. E isto é um perigo. O problema é que nós, muitas vezes, esquecemos que o consumidor, a sua grande função, digamos assim, numa ação de litígio de consumo, é provar que é consumidor. Ou seja, alegar e provar a sua qualidade de consumo, ou seja, preencher 4 elementos essenciais. Um deles tem a ver com a parte contrária. Se o nosso consumidor não sabe quem é a parte contrária, vai ter quase um problema na interposição de uma ação, porque nós, no processo civil, não temos ações contra incertos. Isso é no processo penal. Podemos ter participações criminais contra incertos. No processo civil nós temos que ter um réu na ação, ou seja, se calhar o grande problema do consumidor situa-se um bocadinho na fase antes sequer de propor um processo judicial, que é conseguir ter a certeza a quem é que vai recorrer para imputar a responsabilidade daquilo que se passou digitalmente. Os maiores desafios da prova, e nós aqui se calhar temos que desmistificar o que é a prova digital, é tudo aquilo que nós conhecemos da prova num domínio digital, ou seja, aquilo que se trabalha e que se surge, acontece dentro do domínio do digital. Não é termos um extrato bancário em papel e digitalizamos-lo e ele torna-se prova digital. Não é esta a realidade. Da mesma forma que temos que distinguir um contrato de um smart contract, são coisas completamente diferentes, um com aplicação de tecnologia blockchain, outro sem aplicação desta tecnologia. Mas nós, quando temos um litígio de consumo, em particular num tribunal comum, cível, onde temos efetivamente o consumidor a ter que cumprir os seus ónus de prova, que são muito facilitados na parte do consumo, tornam-se difíceis por esta questão de nós termos eventualmente uma página que foi apagada, uma página que é um perfil falso, mas depois aqui vão-se levantar outras questões, que é: a própria plataforma não responderá? O nosso consumidor foi diligente? Nós, se calhar, atualmente podemos falar de um litígio muito comum, que é o litígio quando a pessoa abre o seu extrato bancário através de um home banking, da aplicação do banco, e verifica saídas de dinheiro não autorizadas, ou seja, aquilo que se chama transação bancária não autorizada, e percebe que foi vítima de alguma coisa que se passou na internet.
Eu digo alguma coisa porque as formas de fraude são variadíssimas. E nós, neste momento, temos um consumidor, que é um cliente bancário, consumidor, que se depara com uma situação de fraude bancária e que tem logo que fazer uma coisa, que é a ação penal, para tentar ir ao banco e tentar reaver o dinheiro. Mas na própria entidade bancária vai ser confrontado com a questão de ele poder ser havido como negligente. E hoje discutimos o que é o nosso consumidor negligente na internet. Porque o nosso consumidor negligente da internet pode ser qualquer um de nós que não esteja devidamente acautelado naquilo que é uma transação digital. Eu se calhar diria que não é só falta de legislação, é falta de regulação específica daquilo que são as questões digitais. E nós não podemos dizer que os nossos tribunais não estão preparados, porque nós, se temos tribunais e temos magistrados, foi porque foram dotados de competências para estar nessa função, e não se pode exigir a um jurista que ele também domine a informática, porque isto aqui cada um terá que dominar aquilo que é a sua área de trabalho. Por isso, se calhar, este é o nosso maior desafio, que é não termos uma especialização nos tribunais, é porque se calhar nós estamos a relativizar a questão informática. Quando falamos de inteligência artificial, nós não podemos ignorar que existe um regulamento aprovado há relativamente pouco tempo e que veio tratar a inteligência artificial. Nós não podemos dizer que estamos sempre a precisar de novas leis, precisamos de lei melhorada. A legislação vai ter que começar a acompanhar a evolução informática, a evolução da inteligência artificial, a evolução de tantos riscos que nós temos que começar a dar resposta. Se não temos uma legislação que se esteja a atualizar, temos que pegar naquilo que temos e dar resposta com o que há. Porque isto é muito complicado, porque muitas das vezes nós olhamos, e o que eu falei há pouco relativamente à transição da imagem e à transmissão da própria voz e da imagem da pessoa que esteja a ser inquirida, é um fenómeno preocupante, porque nós olhamos para os deepfakes e nós não temos ideia do risco que é termos o nosso microfone ativo no telefone, mandarmos um clipe de voz, nós nem sequer sabemos onde é que aquilo está concretamente armazenado, nós conseguimos ter a certeza que alguém não está a clonar o nosso telefone e a levar as nossas coisas, e isto depois também acaba quase por nos fazer viver um bocadinho no medo. Mas vivemos no medo porque se calhar é preciso algo mais para nos fazer estar mais tranquilos. Nós imaginem, se houver uma situação em que, por exemplo, tínhamos um acidente, mas sabemos que temos um seguro, nós estamos mais tranquilos. No mundo digital eu pergunto-me quem é que tem um seguro para as questões digitais. Conselhos que se calhar nós podemos dar aos nossos futuros juristas, em vez de ser conselhos, vão ser desafios, que é sair das zonas de conforto, aliarem-se ao digital e começarem a investigar efetivamente aquilo que é o problema, ou os problemas, que esta evolução informática traz ao direito, e começar a escrever sobre eles. Porque se nós não tivermos doutrina que nos permita sedimentar bases sólidas de resoluções, indícios, porque ninguém aqui vai trazer o Messias para salvar nada, vamos trazer soluções, nós se calhar não conseguimos dar contributos importantes para a evolução legislativa. Por isso os nossos futuros juristas e também os estudantes de Direito, que ainda não sendo juristas têm um papel fundamental, estejam em que anos estejam, de escrever, de indagar, de problematizar aquilo que são questões fundamentais. Não é só discutir quando se coloca €1 na máquina e ela não dá o troco, ou quando se coloca €1 na máquina e ela tem o café, que é metade água, metade café, e isto é um problema de feitos. É discutir agora, se calhar, onde é que estão não só armazenados os dados, se o Regulamento Geral da Proteção de Dados está a ser respeitado ou não, se a inteligência artificial merece legislação específica ainda mais atualizado que aquilo que já foi trazido pela influência da União Europeia, e quais é que são os nossos desafios concretos para aquilo que são questões do digital, como pagamentos eletrónicos, pagamentos à distância e coisas bagatelares do dia-a-dia, que se calhar são as mais importantes de se resolver de forma primordial e prioritária, porque se não começarmos por lado nenhum, não vamos ter soluções. Isto acho que é o maior desafio que nós podemos lançar, aliarem-se ao digital e começarem a deixar sentimentos de parte para guardar os tais prints que se diz naquelas célebres frases de Pinterest, que é não guardar rancor, mas guardar prints. Se calhar este é o maior desafio para todos os estudantes e juristas, que é contribuírem para a razão de ser de se guardarem estes prints. Obrigada.